se eu te dissesse que no Brasil colonial existia uma verdadeira nação governada por pessoas negras que resistiu por quase um século aos ataques das maiores potências da época? Hoje, no De Quem é a Vez, vamos conhecer a história do homem que se tornou símbolo dessa resistência, Zumbi dos Palmares. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do De Quem é a Vez. Quando falamos de heróis brasileiros, poucos têm uma história tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida em detalhes quanto o Zumbi dos Palmares. Imagina só, enquanto a maioria dos brasileiros vivia sob rígidas regras do sistema colonial, existia um território independente no interior de Pernambuco e do Alagoas, onde pessoas escravizadas fugitivas construíram uma sociedade alternativa, o famoso Quilombo dos Palmares. E no centro dessa história de resistência está Zumbi, um líder que desafiou as ordens estabelecidas do seu tempo e hoje simboliza a luta pela liberdade no Brasil. A origem de Zumbi ainda é muito discutida. Na maior parte das minhas pesquisas, dizem que provavelmente ele nasceu em Palmares por volta de 1655, recebendo o nome de batismo de Francisco. O que muitos não sabem é que a sua história tem uma reviravolta digna de filme. Quando ainda era criança, foi capturado numa das muitas expedições contra Palmares e entregue a um padre português, Antônio Melo, que o batizou e ensinou português e latim. Isso mesmo, Zumbi recebeu educação formal, aprendeu a língua dos colonizadores e tinha conhecimentos religiosos. Mas o chamado da liberdade falou mais alto. Aos 15 anos, ele fugiu de volta para Palmares, onde adotou o nome pelo qual ficaria conhecido, Zumbi, que vem de Nzumbi, palavra de origem africana que significa espírito. Mas espera aí, o que exatamente era Palmares? Imagine uma rede de comunidades espalhadas pelas serras da atual divisa entre Alagoas e Pernambuco, com uma população que chegou a cerca de 20 mil pessoas. Não era apenas um esconderijo, como muita gente pensa, era uma sociedade organizada com agricultura, comércio, artesanato e até mesmo relações diplomáticas com vilas vizinhas. Palmares era dividido em vários mocambos ou aldeias, sendo o principal deles o Macaco, onde ficava a capital do Quilombo. A estrutura política tinha elementos das tradições africanas, principalmente de origem banto. O líder principal era chamado de Gangazumba, algo como o Grande Senhor. Por quase um século, de 1605 a 1694, Palmares resistiu a mais de 20 expedições militares enviadas por holandeses e portugueses. Isso não é pouca coisa, estamos falando de potências coloniais da época, sendo desafiadas por um grupo de pessoas que criaram sua própria nação dentro da colônia. Aqui entra uma parte controversa da história. Em 1678, o então líder Gangazumba fez um acordo de paz com o governo português. Pelo tratado, os palmarinos, nascidos no Quilombo, seriam livres, mas os fugitivos das fazendas teriam que voltar para os seus donos. Zumbi rejeitou esse acordo. Para ele, não havia meio termo. Ou todos seriam livres, ou ninguém seria. Esse posicionamento levou a uma divisão em Palmares, com Zumbi assumindo a liderança do movimento de resistência. É impossível não fazer um paralelo com os debates atuais sobre justiça social, certo? A diferença é que estamos falando do século XVII. Sob a liderança de Zumbi, Palmares fortaleceu suas defesas. Relatos da época descrevem um sistema de fortificações impressionante, com paliçadas, fossos e armadilhas nas trilhas que levavam ao Quilombo. Zumbi não era apenas um guerreiro, ele era um estrategista, ele conhecia bem o terreno e usava táticas de guerrilha para compensar a desvantagem em armamento. Nas batalhas, aproveitava o conhecimento do terreno e a mobilidade como vantagens contra os exércitos coloniais. O governo colonial não podia aceitar o desafio que Palmares representava. Em 1692, foi contratado o bandeirante Domingos Jorge Velho, um caçador de indígenas e negros fugidos, para liderar uma expedição definitiva contra o Quilombo. Após várias tentativas, em fevereiro de 1694, uma força de milhares de homens com artilharia pesada atacou a capital Macaco. Após 22 dias de cerco, as defesas foram rompidas. Muitos palmarinos morreram na batalha, mas Zumbi conseguiu escapar, mesmo ferido. Por quase 2 anos, ele continuou resistindo e reorganizando forças. O fim veio em 20 de novembro de 1695, quando Zumbi foi traído por um antigo companheiro. Ele foi então emboscado e morto. Sua cabeça foi cortada e exposta em praça pública no Recife, como aviso aos que pensassem em se rebelar. O que os colonizadores não imaginavam é que, ao tentar transformar Zumbi em um exemplo de punição, acabaram criando um símbolo eterno de resistência. Muitos aspectos da vida de Zumbi são envoltos em mistério e debate. Afinal, quase tudo o que sabemos vem de documentos escritos por seus inimigos. Alguns historiadores discutem se Palmares seria realmente uma democracia igualitária ou se reproduzia algumas hierarquias das sociedades africanas. Outros questionam até mesmo detalhes básicos, como o verdadeiro nome de Zumbi ou a sua data exata de nascimento. Uma curiosidade interessante é que existem registros que em Palmares viviam não apenas pessoas negras, mas também indígenas e até brancos marginalizados pela sociedade colonial. Era quase como se Palmares representasse uma visão alternativa de Brasil, muito diferente daquela imposta pelo colonialismo. Outro ponto pouco conhecido é que, segundo documentos da época, os palmarinos falavam uma língua
própria, misturando palavras do português com idiomas africanos. Basicamente, desenvolveram sua própria identidade cultural. Hoje, o 25 de novembro, data de morte de Zumbi, é o Dia da Consciência Negra no Brasil. Não é por acaso que escolhemos celebrar a resistência, não a derrota. Zumbi virou nome de rua, escola, praça e estação de metrô. É homenageado em músicas, livros, filmes e até mesmo em jogos. Mas seu maior legado está no simbolismo que carrega. Ele representa uma história que por muito tempo foi apagada dos livros escolares, a de que pessoas escravizadas não aceitaram passivamente a sua condição. Pelo contrário, lutaram e criaram alternativas ao sistema opressor. Para muitos movimentos sociais contemporâneos, Zumbi é referência de luta por igualdade e justiça social. Se hoje discutimos reparação histórica, cotas raciais ou representatividade em algum nível, estamos dando continuidade às lutas que Zumbi travou há mais de 300 anos. Palmares nos lembra que a resistência negra não é um fenômeno recente, mas parte fundamental da formação do Brasil. A história de Zumbi dos Palmares é um lembrete poderoso de que liberdade e dignidade são valores pelos quais vale a pena lutar, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Se Palmares conseguiu resistir por quase um século em condições tão adversas, imagine o que podemos construir hoje com muito mais recursos e conhecimento. Talvez o maior legado de Zumbi seja justamente esse, nos fazer acreditar que outros mundos são possíveis, que sistemas opressores podem ser desafiados e que a luta por igualdade é um processo contínuo através das gerações. E você, o que você achou dessa história? Deixa aí nos comentários o que mais achou de impressionante, sobre a história de Zumbi dos Palmares. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do De Quem é a Vez. Isso me incentiva bastante para continuar fazendo os vídeos. Até a próxima!